bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E o coração abrir, águas vivas do interior irão E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Glória a Deus, glória a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Glória a Deus, glória a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Glória a Deus, glória a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Glória a Deus, glória a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Glória a Boa noite, gente boa da terra. Reunimo-nos como sementes espalhadas e bem cuidadas pela graça de Deus. Que desse ato litúrgico brotem ações no mundo, frutos bons e transformadores. Adoremos a Deus em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, Grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse dia, Senhor, te louvamos, te adoramos, porque Tu és o único e suficiente Deus. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Te louvamos, te adoramos ao único Deus e suficiente Deus, o único digno de louvor e adoração. Amém. Confissão. Cada um converse com Deus em oração silenciosa. Vamos nesse momento dialogar com nosso Pai, com aquele que nos ouve, que se inclina até nós, e sermos cada um, cada uma, honesto, honesta, dizendo a Deus aquilo que nós fizemos de forma falha. Conte com Deus nessa escuta e seja sincero de coração, sincera de coração. Declaração de perdão. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Nós não somos controlados pela lei, porque a graça de Deus nos alcançou e ela é maravilhosa. E por isso os nossos pecados são todos perdoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo
conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, neste momento, nos ilumina e nos ajude a entender o que Tu tens a dizer. Abençoa-nos também, Senhor, para que possamos, da melhor forma possível, reproduzir e levarmos também a boa nova para outras pessoas, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faremos agora a leitura do Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 105 a 112. A Tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os Teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita minha oração de agradecimento e ensina-me os Teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto não esqueço a Tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci aos Teus mandamentos. Os Teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre, eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às Tuas ordens, até o fim da minha vida. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus que envia as chuvas e os montes faz florir, os vales exultantes de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e o ano de fartura coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita
Convido a todos para a leitura do livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e depois versículos 18 a 23. Mateus de 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Agora o versículo 18 a 23. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram um pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as mensagens que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Tendo lido, então, com a nossa irmã, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, 1 a 9, 18 a 23, nós nos encontramos para este novo desafio, que é uma pergunta: qual a constituição do solo terra boa? Qual a constituição do solo terra boa? Nós temos diante de nós um evangelho, um texto que nos coloca numa situação que normalmente nós estaríamos mais familiarizados se morássemos no interior. Mas isso não vai impedir que tratemos aqui dessa tão valiosa mensagem que Jesus nos traz. Na parábola do semeador, Jesus utiliza uma linguagem que alcança com facilidade as pessoas que têm contato com os processos agrícolas. Note-se que não vamos encontrar na parábola uma explicação científica para um solo fértil ou uma terra boa. E sabemos bem o que um agrônomo vai dizer, em termos gerais,
que um solo fértil é aquele composto pelos nutrientes necessários para atender às necessidades das plantas. Se prolongar a conversa, com os entendidos de cultivo, dirão também que há muitas outras características e propriedades dos solos para classificá-los como férteis ou não. Por exemplo, como a cor, proximidade com o lençol freático, que vai interferir aí na própria irrigação, e a acidez do solo, a textura, se é mais arenoso ou mais argiloso, por exemplo, a quantidade de matéria orgânica e minerais, e por aí vai. E aí seria uma boa e longa resenha, Então nós teríamos aí um outro caminho se conversássemos com as pessoas que estão acostumadas a trabalhar com a terra. Entretanto, o que interessa aqui não é debater os mínimos detalhes que fazem de um solo fértil ou não. Jesus está interessado e quer que tenhamos interesse na mensagem de Deus. Como nós temos uma certa dificuldade de lidar com essa mensagem, o mestre procurou tornar esse processo mais didático, como lemos no Evangelho de Mateus 13, 1 a 9, 18 a 23. Certamente o solo terra boa é constituído de elementos propícios para um plantio saudável e de sucesso. Muito embora o que ocorre às sementes à beira do caminho, entre pedras e no meio de espinhos, não é diferente das intempéries que acometem os pequenos brotos que despontam numa terra boa. Será que a diferença é que as condições de sobrevivência são mais favoráveis em uma situação que em outras? O alecrim, erva bastante comum para a culinária, cosméticos, fitoterápicos e até para aromoterapia, é uma planta que gosta de solo levemente seco, mais pedregoso. Quando ainda é jovem, o alecrim gosta de ser regado diariamente, o que garante então que as intempéries não façam fracassar o alecrim. Pois a resposta foi dada antes da pergunta. O cuidado, o zelo, o conhecimento com o qual é possível garantir vida longa e boa ao alecrim, além de cheiro e sabor, às cozinhas e jardins. A parábola, portanto, não é sobre agronomia, mas sobre como as pessoas se comportam ao receberem a mensagem de Deus. E quais são os comportamentos apresentados? Bem, nós temos 4 aí. O primeiro, é a beira do caminho, que nós podemos descrever como um comportamento de desinteresse, desprezo e indiferença. O segundo é entre pedras, comportamento tipicamente transitório, efêmero, de empolgação passageira. Entre espinhos, comportamento de baixa autoestima, de insegurança. E terra boa, que é um comportamento de amor a Deus e ao próximo, a base para bons frutos. O comportamento à beira do caminho é quem é indiferente. Nem vai querer se dar ao trabalho de plantar um pé de alecrim, por exemplo. Despreza uma coisa tão boa que Deus criou, como se desinteressa da mensagem do nosso Senhor. Então, esse comportamento à beira do caminho, a gente pode identificar aí, nas pessoas ou em nós mesmos, como uma pessoa indiferente. O comportamento entre pedras é o tal fogo de palha. Nas igrejas, aí, quando chega alguém novo que está começando, às vezes chega empolgado, quer ajudar nos trabalhos e de repente some. Então, entre pedras é como fogo de palha, é quem tem uma empolgação súbita para plantar o alecrim, mas desiste logo quando deve iniciar os primeiros cuidados para uma boa germinação. O comportamento entre espinhos é quem investe em dependência emocional de outras pessoas ou coisas, como bens materiais, e assim o alecrim jamais será alvo de seus cuidados, pois as preocupações e o egoísmo são sufocantes. Ainda que o alecrim brote, não vai estar pronto
para ser colhido. Então, o comportamento entre espinhos é aquele sufocante. A própria pessoa se sufoca, até sufoca os outros. E aí você vai perceber que é um tipo de comportamento que tem aí uma dependência emocional, que tem essa dependência ligada a bens materiais, né? Um apego, né? Dificuldade de se desapegar das coisas. Então, isso é aquele tipo de comportamento que nós chamamos aqui de entre espinhos. Tendo visto desta maneira a parábola que Jesus nos apresenta, nós temos aí esses comportamentos e agora, na nossa conclusão, algo que é mais desafiador. Produzir mais do que foi semeado não é algo que depende exclusivamente de uma terra fértil, né? Porque a parábola diz lá no final que aquela pessoa que é como a terra boa, ela produzirá mais do que foi esperado. E aqui então, produzir mais do que foi semeado não é algo que depende exclusivamente de uma terra fértil. Até mesmo um único fruto que se possa colher é sem dúvida resultado da fé. Porque às vezes nós também queremos criar uma expectativa, né? E aí a gente acaba sendo como fogo de palha, né? Que está tentando aí criar algo que está além daquilo que é possível. Então, produzir mais do que foi semeado tem a ver com essa paciência, tem a ver com aceitar a mensagem de Deus e trabalhar com ela para a vida, né? Então, mesmo que seja um único fruto que seja produzido numa semeadura, sem dúvida é um bom resultado da fé. Não é a fé em si mesmo, mas a fé no ressurreto, que deu a vida e que dá a vida nova. A generosidade que podemos apresentar como resposta à generosidade de Deus são os frutos que podemos produzir. Você vai produzir algum fruto que você não sabe produzir? Você vai fazer que um pé de laranja dê melancia? Né? Então, é uma questão que é racional, ao mesmo tempo que também é da dimensão da fé. Nós temos que saber o que podemos produzir. Por isso, a gente precisa ter um comportamento que seja condizente com a mensagem de Deus. Porque senão nós vamos cair na beira do caminho, nós vamos cair entre pedras, entre espinhos. E aí, o que a gente vai produzir aí? Né? Então, a gente fica perdido. E aqui, o que é importante é que a generosidade que podemos apresentar como resposta à generosidade de Deus são os frutos que podemos produzir. Mas as coisas não parecem prontas, né? Elas não aparecem prontas para nós. É preciso trabalhar, né? Ninguém vai conseguir ter uma horta se não colocar a mão na terra, né? Ninguém vai produzir nada se não trabalhar. Então, há muito trabalho no campo à espera de novos trabalhadores. E há também um trabalho interno que é dependente unicamente de você. Um trabalho interno que depende apenas de você. Identifique se o seu comportamento é de beira do caminho, ou de entre pedras, ou ainda de entre espinhos. Se você age de alguma dessas formas, equilibre o seu solo. Retire as pedras, os espinhos, ajuste a caminhada, de maneira que a sua vida assuma a mensagem de Deus como uma gente boa que reflete a graça de Deus. Que sejamos comunidade produtiva para a honra e glória de nosso Senhor. Amém. Momento de intercessão e ação de graças. Convido a todos os irmãos a acompanhar a leitura que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17, que diz assim: O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e, por isso, receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque, se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. La, la, ya, la, la, la.
capazes novos, os sistemas de pensar, que as letras dá sentido e que amplias nosso olhar. Vem e toca nosso mundo, terra árida de dor, neste vale de ossos secos, sopra a vida e o amor. Vem, ó tu que intercedes, em que gemes junto a nós, que ressoas nos lamentos e que aqueces nossa voz. Se a chama que alimenta encandece o coração, vem e rompe de repente as amarras da omissão. La la ya, la 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 ya, la la ya, la la ya. Vem, ó tu que és dom divino e convence-nos do mal, trava as máquinas da morte e da força irracional. Vem, transforma os planos todos em projetos de viver. Vem, inunda nossa era de esperança e de saber. Vem, inunda nossa era de esperança e de saber. É do seu canteiro de sentimentos, junto à sua fé, e também a maneira como dá o testemunho dos feitos de Deus, é daí que germina e frutifica a esperança cristã. A partir daí, um comportamento fértil para a mensagem de Deus se reforma. Solo bom, terra boa para reunir o povo enviado ao mundo a fim de proclamar a boa notícia.
recebei a bênção. Que a graça misericordiosa de Deus, cujo fruto é semente, teu Filho Jesus, que por nós morreu, e o teu Espírito, que é sopro de vida que nos faz crescer para frutificar, esteja com cada um de vocês e com todo o povo de Deus na face da terra, para todo o sempre. Amém.